Bom dia! Está começando a nossa revista eletrônica, Amanhã Mulher. Vamos começar o nosso programa falando sobre o ômega 3. Quem nos fala sobre a suplementação do ômega 3 é a doutora Kátia Haranaka. Oi, gente, voltando na nossa websérie Ter Beleza, Ter Saúde, sempre o foco é diminuir a inflamação, é diminuir medidas, é melhorar performance de cérebro, de corpo, é melhorar a nossa saúde. O ômega 3 é algo conhecido por todos, pouco praticado ou, às vezes, quando praticado, quando suplementado, ele é em baixas dosagens. Entender, compreender como é que funciona 1 grama e dividido entre EPA e DHA, como é que essa configuração em uma cápsula de ômega 3 pode interferir na sua saúde, na sua cognição mental, no seu raciocínio e no seu futuro. Continuando com os nossos Prêmio Nobel de Medicina, nada mais do que em 1982, o Nobel Dr. John Diamberg, ele ganha o Prêmio Nobel como um dos descobridores que melhor descreve a ação do ômega 3 na ação de inflamação. Porque, olha que interessante, em 1982 nós estávamos no auge de mortes por infarto agudo do miocárdio, doenças do coração, onde em uma pesquisa, fazendo uma avaliação sobre os esquimós, que os esquimós devem comer no café da manhã, no almoço e na janta deles, a foca e o peixe são os alimentos de maior frequência e dentre eles somente 5% com óbito em infarto agudo do miocárdio, patologias do coração, enquanto que nos Estados Unidos, olha que índice extremamente importante. E nos estudos dele, ele percebeu que a diferença na alimentação estava na quantidade, na suplementação adquirida pelos esquimós em termos de ômega 3. E é por isso que a partir desse momento, de 1982, se torna bastante interessante que a gente faça essa suplementação. Agora, nós temos aquela porção EPA e DHA. Como é que seria essa proporção para que você possa escolher o seu melhor ômega 3 ou o meu melhor ômega 3? E de uma maneira geral, como é que a gente pode fazer junto a escolha? Pensando na dose diária, eu coloquei aqui, olha, para o coração aproximadamente 1.500 miligramas e para o cérebro 1.500 miligramas desses dois itens. Mas fica a pergunta para cada um de nós. Qual que é o seu órgão mais importante? A resposta é que o nosso órgão mais importante é aquele que é mais frágil. O seu órgão mais frágil é aquele que você tem que dar mais atenção. É o que você tem que investir mais em suplementação, em exercícios, em olhar para ele de uma maneira com mais detalhe. Então, de uma maneira geral, se eu tenho algum problema de varizes, infarto, problema cardiovascular mesmo de vasculatura, nós vamos tomar 2 comprimidos aonde o EPA esteja numa concentração maior. Se eu tomar 3 comprimidos, porque 3 comprimidos a 540 miligramas de EPA vai proteger mais o meu coração e vai dar em torno de 1.600 miligramas, pelo menos 1.500 miligramas de EPA. Se o meu órgão mais frágil, e é o que hoje nós percebemos na maior parte da população, que autismo, Parkinson, Alzheimer, falta de foco, falta de concentração mental. Então, nós vamos pensar em utilizar esses daqui que tem maior concentração de DHA, a 700. Por quê? Eu vou usar pelo menos 2 vezes, 17, 14 miligramas. Então, eu quero que vocês sempre pensem assim,
qual que é o melhor ômega 3, qual que é a minha melhor marca? É o valor da cápsula. O valor da cápsula, o valor do que você está comprando em termos de frasco, ele é muito importante, sim. Ele é importante porque não dá pra gente... Às vezes, a gente foi fazer uma pesquisa de busca na internet e deu para perceber que você consegue comprar por 13 a 15 reais alguns comprimidos que não duram nem 5 dias. Por quê? Porque se vocês escolherem tomar o tradicional, vocês vão ter que realmente tomar 7 cápsulas desse tradicional para dar uma dose diária de 1.500 mais ou menos para proteger coração e proteger cérebro. Então, será que esse aqui é o melhor? E será que de repente também não é melhor eu investir um pouquinho mais se o seu órgão de fragilidade é o eixo cérebro-coração? Se nós somos feitos de vasos, nós precisamos dar uma atenção melhor. Faça a regra de 3. Veja a marca, veja quantos comprimidos você vai ter que usar, porque depende da concentração de EPA, que é para o coração, e de DH, que é para o cérebro. E é claro que sempre um vai interferir de uma forma bacana no outro. Todos eles têm uma ação anti-inflamatória. Ele é protetiva de cérebro, de visão. Todas as grávidas, nós já temos os vídeos também sobre suplementação em gestação. A grávida que está, durante o seu percurso da gravidez, ela precisa ter a dose máxima para pensar em cérebro. Ela precisa, após nascer a criança e após a amamentação, ela só vai parar de suplementar, eu diria, depois de 3 a 6 meses após ela parar de amamentar, porque a grávida precisa pensar na depressão pós-parto, que tem muito a ver com deficiência de ômega 3 e deficiência de progesterona. São 2 olhares que nós teremos que ter para a mulher. Porque a mulher, o objetivo da vida é sempre nutrir a criança. E quem vai ficar em deficiência vai ser sempre a mulher. Então, a prevenção é a melhor dos fatores. Se nós não conseguimos fazer a prevenção, pelo menos a gente não seja enganado. Veja se realmente o que você está usando é de alta qualidade e se essa alta qualidade está sendo suportada em termos de miligramagem. A maior parte dos meus pacientes eu pergunto assim, toma ômega 3, mas qual a porcentagem de ômega 3 que você toma? Ele fala, doutora, é de 1.000 miligramas. Sim, toda a cápsula que vocês comprarem de ômega 3, ele vem escrito uma dose igual a 1.000 miligramas. 1.000 miligramas em relação a quê? E vai estar ali no rótulo. Então, é importante que você comece a ler rótulo. E o teste para saber se ele é um ômega 3 de verdade, se ele é um ômega 3 que a foca, quem produz o ômega 3 é a foca através da alimentação que ela tem das fitoplâncton, que são microalgas, que a foca, ela vive embaixo do gelo. E ela não congela, o sangue dela não congela, exatamente porque ele mantém uma temperatura. Então, o teste, que nós fazemos, que é orientado a fazer, é que você pegue a sua cápsula de ômega 3, coloque no freezer, naquela parte que congela, por 5 horas, pelo menos por 5 horas, aí você retira, pega uma agulha, pode ser uma agulha de costura, e perfure esse ômega 3 no meio. Se ele for líquido, ele é um ômega 3 de foca, de peixe que venha dessa fonte real, é um ômega 3 de alta qualidade. Se ele congelar, é um simples óleo de peixe. Então, não é o ômega 3, entenderam? Temos também o ômega 3 que é específico para quem é vegetariano, para quem não aceita a utilização de peixes, mas esse é uma parte que vocês podem procurar na internet, vocês vão achar quais são as melhores fontes, o que deve ser feito. Mas, de uma maneira geral, o meu objetivo aqui, enquanto vídeo, enquanto instrutora, é que vocês entendessem como eu também entendi hoje, de uma forma a colocar assim num gráfico, para ver, o que eu preciso realmente? Por que esse aqui é o mais baratinho? Por que esse daqui é o mais caro? Esse realmente não é o mais caro. Em termos de dosagem, esse sai mais barato do que eu tomar 7 cápsulas. Eu não consigo, gente. Meu estômago ele não suporta, Eu não tomo só ômega 3. Eu tenho que tomar o dia inteiro. E o que acontece, como aconteceu agora na nossa filmagem, eu ofereci um ômega 3 para a gente tomar
E a Maureen tomou, imediatamente o dela rompeu no estômago e veio um odor, um aroma de peixe. Isso pode acontecer sim, tá? Então, não é que o ômega 3 é ruim ou é melhor, não. Aí é da sensibilidade mesmo do estômago. Como ela toma muito café, tá tudo muito ácido ali, então a gente tem que tirar algumas conclusões, né? Mas, sem dúvida nenhuma, uma das orientações que eu faço aos meus pacientes, tome uma cápsula após a refeição, porque mesmo que ela estoure, ela vai estourar junto com os outros alimentos e não vai ter esse aspecto de arroto de cheiro de peixe. Então, com tudo que a gente sente o cheiro, a gente sente o sabor. Então, é por isso que, ao tomar as gotinhas de iodo e iodeto, uma das orientações que o povo não gosta do cheiro é realmente tapa o nariz e toma, porque quando você não tem cheiro, você também não sente o gosto. Quer dizer, os nossos sentidos, eles estão interligados. Mas o saber faz com que a gente estude. E quando a gente estuda, a gente começa a fazer a regra de 3, começa a ver realmente o que é que mais importa, e nós vamos ver que o que é mais importante disso tudo é o investimento que você vai fazer na sua vida. E quando a gente fala em vida e fala em saúde, nós falamos em prevenção. É por isso que ter disciplina e ter um foco na suplementação não é de agora, mas é desde sempre Prêmio Nobel de Medicina. E o que nós falamos aqui é só uma maneira fácil e simples de vocês também entenderem. Agora eu vou para um rápido intervalo, mas quando eu voltar, vamos continuar falando sobre alimentação, só que dessa vez para as crianças. Já volto! Voltei! Agora vamos falar sobre a mudança na alimentação para as crianças de 1 ano de idade. E quem nos dá a dica é a Vanessa Galo, nutricionista. Quais as mudanças que acontecem na alimentação do bebê por volta de 1 ano, né? Essa idade, as mães costumam me procurar bastante preocupadas, porque os bebês começam a mudar algumas características ali na hora das refeições. Então, o que a gente precisa entender aí do bebezinho de 1 ano, né? De quais são essas características desse bebê aí por volta dessa idade, a partir de 1 ano, né? É uma criança que está crescendo e está mudando de fase ali no seu desenvolvimento. Então, o que a gente observa de mudanças nessa idade? Uma das mudanças que a gente observa é a desaceleração do crescimento. Então, a gente tem um bebê, né, no primeiro ano de vida, que vem crescendo de uma forma mais rápida, né? Então, o bebezinho lá quando nasce pequenininho, né? 3 quilos em média, tem variações, claro, mas aquele bebezinho pequeno, quando ele chega com 1 aninho, já é um bebê que já está bem maior, mais desenvolvido, que ganhou bastante peso nesse primeiro ano de vida. E a partir de 1 ano, ele tende a desacelerar esse ritmo de crescimento. Quando a gente olha para as curvas de crescimento do bebê, a gente vê tanto de peso como de comprimento, essa curva aí reduzindo o seu ritmo. Então, a gente tem um bebê que está começando a ganhar menos peso, num ritmo mais lento, a crescer também num ritmo mais lento, e aí essa desaceleração no crescimento pode refletir no apetite desse bebê, né? Um bebê que tem um apetite que pode diminuir um pouquinho nessa fase, porque ele está realmente tendo menores necessidades ali no sentido do crescimento, né, de energia. Ao mesmo tempo, a gente tem um bebê que está aprendendo a andar, né? E essa é uma habilidade muito importante para eles. Essa autonomia de conseguir se deslocar no ambiente, de ir até onde ele quer sem precisar de ajuda. Então, o engatinhar e o andar é uma fase muito intensa que o bebê ele quer ali treinar e treinar o máximo possível essa habilidade para poder ter essa autonomia. E aí o que acontece, né? Quando a gente junta essas duas coisas, né, um menor ritmo de crescimento, uma menor, talvez até um menor apetite do bebê, junto com o bebê que está mais interessado em explorar o ambiente, a gente tem um bebê que acaba não tendo paciência de ficar muito tempo no cadeirão,
né? Aquele bebê que você coloca para a refeição e aí logo ele já começa a pedir para ir para o chão. É um bebê que tem menor interesse na refeição também, né? Então, esse bebê ele já vem conhecendo os alimentos desde os 6 meses, né? Aquele comecinho onde a introdução alimentar era uma grande novidade, onde o bebê estava começando a conhecer o que é os alimentos, como comer, alimentos de sabores diferentes, de formas diferentes, e aquela curiosidade era muito grande nos primeiros meses. Esse bebê de 1 ano, ele já entende o que é a refeição, ele já entende para que serve a comida. É como se essa brincadeira já tivesse perdido a graça, sabe? E aí, isso, né, pode levar a um menor interesse também no momento de refeição. Então, quando a gente junta todas essas informações, a gente tem aí um bebê que pode comer menos, ter menos interesse na hora da refeição, ou começar a selecionar alguns grupos de alimentos, né? Come mais uma coisa do que outra, deixa de comer alguns alimentos que antes aceitava muito bem. Então essas são algumas mudanças que a gente já espera e que são normais dessa fase. E aí como que a gente vai lidar com isso então, né? O primeiro ponto é entender que isso pode acontecer, que isso é normal de acontecer por conta dessa fase do desenvolvimento deles. Então esse é o primeiro ponto, né? A gente entender que isso é normal, entender que existe essa desaceleração de crescimento, observar o seu bebê, né? Ver como ele está muito mais interessado em explorar o ambiente, em treinar o andar, em tentar começar a dar os primeiros passos. E aí como a gente vai então conseguir seguir, né, com a alimentação de uma forma adequada, sem entrar em desespero. Então, o primeiro ponto, a criança foi para o cadeirão e logo já começou a pedir para descer, já começou a chorar ali no cadeirão, porque não quer ficar sentado, não quer ficar parado. Eu falo para os pais, não tem problema. Comece a refeição sempre no local de refeição de vocês, né? Então, o ideal é que a criança esteja na mesa, junto com a família, no seu cadeirão, na sua cadeirinha, enfim, da forma que ela costuma estar ali presente no momento de refeição. Então, começar a refeição dessa forma é importante para reforçar para a criança que essa é a forma que as pessoas se alimentam, fazem as suas refeições. Quando essa criança começar a demonstrar irritação, pedir para descer, não tem problema. Não precisa forçar ela a ficar ou criar estratégias mirabolantes para forçar ela ali no cadeirão por mais tempo. Você pode deixá-la ir para o chão, tenta deixar alguns brinquedinhos por perto para que ela fique por perto, né? E o mais importante, não ficar correndo atrás da criança com o prato, que é o que acontece muitas vezes, né? Então, a comida vai continuar no lugar da refeição e você vai chamando a criança, chamando a atenção dela para que ela volte até você para continuar se alimentando, né? O que a gente espera? Essa criança, ela vai sair, ela vai brincar, você chama, ela volta, come mais um pouco e ela vai fazendo isso enquanto ela estiver com fome, enquanto ela estiver interessada em comer. Quando ela já estiver satisfeita, muito provavelmente você vai chamar e ela já não vai mais voltar até você para comer mais um pouco. Outro ponto importante nesse momento é não forçar a criança a comer, não insistir, né? Porque ela comia uma quantidade um pouco maior ou ela comia mais alimentos e está começando a comer menos opções ou uma quantidade menor. A gente às vezes tende a querer forçar a criança a comer e isso não é legal porque você acaba levando a criança a ficar ainda mais nervosa, mais irritada, mais estressada e acabar negando ainda mais as refeições. Então nunca forçar, nunca insistir, nunca ficar tentando distrair a criança para comer. E também uma outra estratégia que a gente tem que tomar muito cuidado nessa fase é não cair na armadilha de querer oferecer para a criança só aqueles alimentos que ela está aceitando. Essas variações de aceitação, elas vão começar a aparecer a partir de 1 ano com mais frequência com o tempo, então vai ter fases de a criança querer comer mais o grupo das carnes, fase que a criança vai querer comer mais o arroz, a batata, o macarrão, não tem problema. O que é importante? Continuar oferecendo uma refeição completa.
Não caia na armadilha de começar a repetir todos os dias só aquilo que a criança aceita melhor, porque aí você vai empurrar ela ainda mais para uma seletividade no futuro. Então, seguir oferecendo refeições variadas, completas e variando todos os dias os alimentos que são oferecidos, mesmo que a criança não aceite todos, é a melhor forma de, com o tempo, o seu filho voltar a aceitar alguns alimentos que momentaneamente ele está recusando, tá? Então, entender que essa é uma fase, que essas são características normais da idade, é o principal ponto para conseguir levar isso com mais leveza, mais tranquilidade e realmente isso ser só uma fase transitória aí do seu bebê dentro do seu desenvolvimento. E a nossa última dica de hoje é de organização de lavanderia, com a Personal Organizer Lili Zardi. Eu sou a Lili Zardi, Personal Organizer, e hoje eu tô aqui na Eviva, uma loja de móveis planejados com mais de 50 anos de tradição, que preza muito a qualidade e a personalização. Então a gente vai mostrar aqui como você pode, com a sua lavanderia, economizar e muito, né? Porque é um local que eu vejo muito desperdício dentro da casa dos meus clientes, então eu quero te ajudar com essa questão. Primeira dica na organização de uma lavanderia é segregar os itens, estoque dos itens abertos, porque senão as pessoas dentro da casa começam a abrir itens repetidos, né? Então, quem aí nunca se deparou com a situação de ter 5 produtos iguais abertos de forma simultânea, né? Então, isso dificulta até a pessoa saber o que precisa comprar, o que não, o que de fato tem estoque, porque às vezes tem 5 produtos abertos só com o restinho em cada um. E isso é muito fácil de resolver com essa simples segregação. Estoque de itens abertos para todos os seus produtos de limpeza. A segunda dica é você agregar, agrupar esses itens por utilização. Então você pode aí montar uma cestinha, um kit de limpeza das roupas, né? Lavagem das roupas, limpeza de piso, limpeza de banheiro. Dessa forma, né, tendo essa segregação, vai ser muito mais fácil na hora de executar a limpeza, já pegar aqueles itens específicos, né? Não fica tudo misturado dentro ali do armário e acaba perdendo tempo, misturando produtos, às vezes eles são parecidos, frascos parecidos, pode causar até aí uma troca de produtos. Então, sempre a segregação por utilização é fantástica. Outra coisa ainda dentro dessa dica é a questão de diluições. Aqueles produtos que necessitam de uma diluição. E isso você só vai ficar sabendo se você ler o rótulo. Eu sei que é chato, né? É uma coisa que o brasileiro não tem, né, muito esse hábito, mas que é muito importante dentro da lavanderia para você não desperdiçar produto e nem utilizar produto a menos, porque você não vai chegar então nessa finalidade do produto. Então é muito importante verificar se esse produto precisa de uma diluição. E muitos produtos que precisam ser diluídos, se você não o faz de forma adequada, você pode inclusive danificar superfícies. Então é bem importante e para isso você já pode efetuar as diluições e acondicionar em borrifadores. Isso vai trazer uma praticidade no dia a dia, já fica o produto diluído. Você pode, por exemplo, fazer essa diluição para uma semana, 15 dias e fica fácil, então, o seu dia a dia com os produtos já preparados e previamente diluídos. A terceira dica aqui na organização da lavanderia é pensar que sempre menos é mais. Então, não é preciso ter uma variedade muito grande de itens para ter uma limpeza eficaz da sua casa. Aliás, isso acontece porque, infelizmente, a gente replica, quando a gente está falando de limpeza da casa, a gente replica hábitos dos nossos antepassados, né? Das nossas mães, das nossas avós, e assim como tudo na vida, graças a Deus, a limpeza da casa também evoluiu. Só que
Infelizmente, pouca gente sabe disso. Você já sabia? Conhece o termo técnicas modernas de limpeza doméstica? Se você não conhece, te convido a passar no meu Instagram para conhecer. Por quê? Essas técnicas, elas vêm revolucionar os cuidados com a casa, fazendo com que esses cuidados fiquem muito mais leves e econômicos. Eu te garanto. E o nosso programa chegou ao fim, mas logo a gente se encontra novamente. Beijos e até a próxima!